Meus amigos do Ponto de Vista, estamos iniciando mais uma semana do nosso Ponto de Vista. Nosso convidado de hoje está aqui ao nosso lado, o vereador Ivanes Lacerda. Esteve conosco antes da campanha, conversamos e agora vem como vereador eleito com mais 4 anos pela frente, um mandato de 4 anos pela frente. Doutor Ivanes, obrigado pela presença aqui conosco. Claro que tem uma série de perguntas interessantes, mas a primeira é retornar à Câmara Municipal de Patos. O que é que representa para o doutor Ivanes Lacerda? Obrigado por estar conosco. Os nossos cumprimentos ao empresário Jânio, a todo o staff da TV Sol e a você, Silvio Romero. Estou aqui à disposição para os seus questionamentos. Estamos retornando à Câmara Municipal. Esse é o quê? O terceiro mandato? Quinto mandato. Quinto mandato. Isso significa um reconhecimento do nosso trabalho pela população de Patos. Então eu sou muito orgulhoso desse reconhecimento, e sou muito grato à população de Patos. Mesmo que eu não tivesse me elegido, eu seria muito grato, porque Patos já teria me dado 4 mandatos. Mas a população de Patos, reconhecendo o nosso trabalho, a importância do nosso trabalho, nos deu mais um mandato. Então isso aumenta nossa responsabilidade a cada mandato que a população nos concede. Então vamos fazer um trabalho com o objetivo de atender os anseios da população de uma forma coletiva. Vai ficando mais difícil, o senhor falou no quinto mandato, e aí, claro, com maior experiência pelo trabalho em si, mas mais difícil ir chegando? Cada mandato fica mais difícil, a cada eleição é mais difícil que a outra. A segunda é mais difícil que a primeira, a terceira, do que a segunda e assim sucessivamente. Mas a execução do mandato, ela torna-se mais fácil porque adquire-se uma experiência de como fazer, adquire-se um know-how de como fazer o mandato dirigido para o interesse coletivo. Então, cada mandato você traz uma carga de experiência do mandato anterior. O doutor Ivanes, sempre que a gente está conversando aqui com o pessoal, eu fiz essa pergunta. Tempo de campanha diminuíram, virou o quê? 45 dias. Foi suficiente? O senhor tem dificuldade? Como é que o senhor viu esse tempo de campanha? Olha, a legislação eleitoral ela é muito mutante, ela muda a cada pleito. Já estamos aí com uma nova mini-reforma para as próximas eleições, né? Então, uma das mudanças dessa mini-reforma, que não foi a mínima, foi quase uma maxi-reforma, foi diminuir o tempo de campanha. Nós tínhamos 90 dias de campanha, que era uma coisa muito desgastante e muito cara, né? Despendia de muitos recursos, até para manutenção da estrutura de campanha. Então, foi diminuído, mas eu acho que ainda há o que se reduzir. Eu acho que o tempo ideal de campanha seria 30 dias. Seria suficiente? Seria suficiente. Mudaríamos o quê? O modelo de como fazer? Exato, o modelo de como fazer, que seria através das mídias sociais, e da televisão, do rádio, e menos o contato direto com as pessoas, que você faz através das mídias de uma forma coletiva e não individual. O senhor tem mais facilidade na questão de ser médico, de estar sempre em contato com a comunidade? Mas deu tempo de conversar com as pessoas? Não, porque é uma cidade média, né? Patos é uma cidade média dentro do contexto da Paraíba, e esse período de 45 dias, ele é útil, ele é suficiente, e até mais do que suficiente se você fizer usando as mídias, né? A televisão, as mídias sociais, o Facebook, o WhatsApp, enfim, o rádio, mas para você ir individualmente no contato com as pessoas, no corpo a corpo, como se chama, ele é muito curto. Não dá para você fazer. Imagine Passo, imagine João Pessoa. Você fazer uma campanha em João Pessoa, numa cidade com quase 500 mil eleitores, então o corpo a corpo fica quase que impossível. Então, quanto maior a cidade, mais diretamente se joga, se envolve a campanha através de uma mídia. Apesar do modelo de que está havendo corrupção, Operação Lava Jato, isso, aquilo, outro, nós tivemos ainda uma campanha de um pé-de-pé muito grande. Quando é que a gente acaba com esse pé-de-pé? Eu acho que isso é uma questão cultural e de educação. Isso vai levar um certo tempo, porque isso, se depende da educação, isso leva gerações. Não uma geração, leva várias gerações para acabar com a cultura
da troca de favores, que é uma coisa cultural não na nossa região, mas é uma coisa cultural no nosso Brasil, e inversamente proporcional ao poder econômico. Quanto maior o poder econômico de uma região, mais independente as pessoas ficam. Quanto menor o poder, mais as pessoas ficam desvalidas e ficam a depender de um socorro social do governo. E as pessoas veem os candidatos como um potencial de ajuda às suas mazelas. Depois de um certo tempo, eu trabalhei em Câmara com 19 vereadores, o senhor lembra disso também, que o senhor passou por isso. Hoje nós temos uma Câmara que saiu de 13 para 17 vereadores. Facilitou a vida de vocês, não? Não, eu queria até aproveitar o espaço aqui para dizer que eu tenho 5 mandatos, eu falo por mim, a minha avaliação, que a melhor Câmara que Patos teve nesses 5 mandatos foi essa atual. Mas a gente prova isso com dados, não é com opinião apenas, só a minha opinião. Mas se você discorda de mim, é fácil de você conferir, não só discordar, você tem que opinar com fundamento. Essa Câmara foi a Câmara que mais produziu projetos, produziu audiências públicas. Todos os problemas da nossa cidade, eles passam obrigatoriamente e foram resolvidos, foram mediados na Câmara Municipal, que foi o fórum de debate dos grandes problemas da nossa cidade, de educação, de lixo, de resíduos sólidos, de mobilidade humana, e de infraestrutura, de educação, de segurança pública, de defesa das minorias. Tudo isso foi resolvido na Câmara. Você vê, nós tivemos essa Câmara teve o maior número de audiências públicas, tanto qualitativo como quantitativo, de toda a história de Patos. Você pode somar toda a história de audiências públicas que esse mandato superou. Então esse mandato superou em qualidade de audiências públicas. Tivemos audiências públicas que teve alguma audiência pública que acabou 1h30 da manhã. Começando de 7 horas e fomos discutindo com a sociedade, fomos até quase 2 horas da manhã. Isso nunca houve em Patos. Então eu quero aqui enaltecer o trabalho da presidente Nadir, que foi quem implantou esse sistema, não o sistema de audiência pública, mas de valorização da audiência pública. Todos os temas importantes na nossa cidade foram discutidos em audiência pública envolvendo a sociedade. Então, audiências públicas, projetos de leis de grande importância, todos foram discutidos na Câmara. Então, se você somar a qualidade legislativa da nossa cidade, dessa Câmara atual, ela foi superior a todas as outras. Não quero exagerar, dizer todas as outras, mas aí pelo menos de uns 30 anos para cá. Doutor, uma coisa que o senhor falou na audiência pública, o senhor sabe do meu pensamento de que o problema da cidade tem que ser resolvido na Câmara. Isso. A Câmara tem que ser o local de resolver os problemas da cidade. Eu ainda acho que falta na audiência pública o poder de resolução, ou seja, fazer a audiência pública, por exemplo, com a presença do prefeito, que é o cara que vai dar a canetada final. Mas é importante, mas a gente tomou como parâmetro um documento público que é elaborado, uma carta, um documento que é elaborado no final da audiência, é elaborado um documento com a opinião da sociedade, a opinião dos técnicos, das pessoas envolvidas, dos especialistas no assunto, por exemplo, segurança pública. Então, se faz uma audiência e se faz um documento dizendo o que foi discutido naquela audiência e o que foi proposto. E esse documento ele é encaminhado às autoridades, aos entes de governo. Então, não necessariamente o prefeito necessita, é importante que ele é o governador do município, né? Mas às vezes a gente discute segurança pública e segurança pública não envolve só o prefeito, a gente discute saúde, e saúde não envolve só um ente. Quase todos os assuntos envolvem todos os entes, representantes do governo federal, representantes do governo estadual, representantes do governo municipal. Então, é importante, sim. Mas eu falo assim no sentido de que muita gente diz, eu não vou para a audiência pública não, porque a gente vai lá, passa 2, 3 horas conversando e não se resolve nada. Não, resolve, porque as pessoas querem que a solução saia dali, imediata, não é possível. Né? Sai a solução imediata. Você está discutindo saúde, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você está discutindo o problema de cirurgia eletiva em Patos, que não está um problema crítico em Patos. Então, de lá dessa solução, dessa discussão, sai a proposta de que o governo do estado
é em consonância com o município, possa contratar um hospital privado, o São Francisco, por exemplo, para fazer mensalmente 200 cirurgias eletivas que o hospital não tem capacidade de fazer. Então o Estado junto com o município tem que ser parceria. Em saúde, quando alguém for discutir saúde sozinho, diga logo que essa pessoa não sabe o que é saúde. Saúde é discutido, no mínimo, com dois entes. Ou se fazer parceria ou ela não existe? Ou ela não existe. Não existe parceria, saúde bancada, produzida e patrocinada por um ente só. Tem que ser 2 entes no mínimo, porque a saúde é tripartite, né? Governo federal, governo estadual e governo municipal. Então, se propõe numa audiência pública a contratação de um terceiro setor, do setor privado. Tá certo? Até porque a própria Constituição admite a parceria com o setor privado. Então sai essa proposta e essa proposta é encaminhada para as autoridades competentes. Então o poder da Câmara não é o de resolver, é o de discutir e propor soluções. Falar em audiência pública, nós participamos essa semana, o senhor estava presente também, que era a questão do táxi lotação em Patos, que tem muito a ver com a situação do trânsito, tem muito a ver com transporte coletivo, uma série de coisas na cidade de Patos. E aí da reunião foi formada uma comissão que ia sentar na mesa e ia definir como era que sairia um novo modelo para a questão do táxi lotação na cidade de Patos. Como é que o senhor vê essa situação do táxi lotação? E claro que aí vai abranger o mototaxista, o próprio taxista, o transporte coletivo, uma série de coisas em Patos. Olha, Silvio, eu tenho uma opinião um tanto particular e admito, respeito quem tem opinião contrária, e eu posso até depois modificar, evoluir o meu pensamento e mudar o meu pensamento. Mas hoje eu estou convencido que o modelo ônibus ele está falido para a cidade como Patos. Eu entendo que não funciona o modelo ônibus, decorrente da formatação geográfica da cidade, do tamanho da cidade e da cultura das pessoas que estão acostumados no táxi. E a formatação do táxi lotação é uma boa ideia para a cidade de Patos. Eu acho que funciona muito melhor do que o ônibus. Não que eu seja contra o ônibus, só que eu acho que o modelo ônibus está vencido. Ele está ultrapassado para uma cidade como Patos. Eu acho que Patos ela fica bem servida com transporte de táxi, tanto táxi individual, táxi empresa, como táxi lotação. Eu tive agora no congresso em Belo Horizonte, congresso de ortopedia, passei 6 dias em Belo Horizonte e lá vi muitos táxis lotação. E eu até pensei em pegar um táxi lotação daquele para ver como funciona. Na Avenida Afonso Pena tem táxi lotação só daquela avenida, uma avenida muito extensa, e em várias avenidas lá tem táxi lotação. Então funciona, por quê? Porque você paga R$ 2,50, quase que o mesmo preço do ônibus, junta ali 4 pessoas, por exemplo, no Jatobá, pega um carro com ar-condicionado, 4 pessoas, que ele vem direto para o centro, deixa você no centro. E você volta, pega ali e vai direto, deixa até você em casa. O ônibus não, se você pegar um ônibus no Jatobá, ele sai contornando, entra numa avenida, sai em outra e demora a chegar no centro. Demora a chegar no centro e na volta não deixa você em casa, deixa onde o ônibus para e às vezes sua casa é distante do ponto de ônibus. E se você perder aquele ônibus, talvez passe meia hora, 40 minutos, 1 hora ou 2 horas. E no táxi não, você não perde mais do que 5 minutos para pegar um transporte. Então por isso que eu acho que o modelo de táxi em Patos precisa ser aperfeiçoado e criar regras, porque senão eles vão começar a ter conflito entre os próprios taxistas, o taxista comum, com o taxista lotação, com o taxista empresa. Então se você criar um modelo, organizar e criar normas, ele funciona muito bem. Que é formado tanto pode ser por cooperativa, como pode ser empresa individual. Por exemplo, pessoas que rodam para a Coroa, vai levar um executivo da Coroa em Recife. Então ele precisa emitir uma nota fiscal. Para que ele emita uma nota fiscal, ele precisa ser uma pessoa constituída, uma pessoa jurídica. Pessoa que rodava para Souza Cruz, por exemplo, tinha pessoas aqui que rodavam com os executivos da Souza Cruz para Recife. Então ele emitia uma nota fiscal. Então eu acho que se você pegar o modelo de táxi e criar normas e critérios, por exemplo, o táxi tem que ter no máximo 5 anos de uso, precisa ter ar-condicionado, o carro estar em bom estado de conservação e organizar por setores. Então, a questão custo, quando na hora que forma o táxi lotação, acaba essa questão. Fica até mais barato do que o ônibus.
né? Até mais barato do que o ônibus. Não que eu seja contra, mas eu não ponho fé no ônibus. Eu acho que o ônibus dele está vencido. Tudo, não? Eu acho que não. Eu acho que o ônibus está complicado porque o ônibus, o custo para a empresa é muito grande para rodar com pessoas que não pagam. Tem várias pessoas que têm isenção. Correto. Né? Então, como essas pessoas... Idoso, né? Tem direito. Idoso. Eu vou rodar, né? Agora nos ônibus. Eu já passei dos 60, né? Então eu vou ter direito a rodar de graça. Qualquer dia eu passar um domingo rodando. Andando num ônibus desse, você vai conhecer Patos. Conhecer. Doutor Ivanes, nesse primeiro bloco eu estou trabalhando uma coisa que lhe chamou a atenção na sua campanha desse ano, nesse seu processo de reeleição pela 5ª vez. Olha, Silvio, a coisa que chamou a atenção... Algo que foi diferente das outras? Não, o que foi diferente das outras era a rejeição ao político. Ao político, né? Mediante uma contingência nacional de credibilidade do setor político, né? Como o vereador é o político que chega na casa do eleitor, porque o senador não vai na sua casa, meu caro eleitor que está me ouvindo, ele não vai na sua casa. O candidato e você vota nele. O candidato a governador não vai na sua casa e você vota nele. O senador, o governador, o presidente da República, o deputado federal não vai na sua casa, o estadual não vai na sua casa, vai na casa de poucos. Mas o vereador não, ele visita toda a cidade. Então ele é que é o para-choque da sociedade. Então é nele que a pancada maior, onde a sociedade descarrega todas as suas angústias, todas as suas resignações e toda a sua decepção na classe política, cai tudo no vereador. Então foi o vereador, essa foi a campanha onde o vereador sentiu essa dificuldade. No mais foi uma campanha, foi até tranquila no questão de crime eleitoral, não houve grandes... não se tem notícia de prisões, de denúncias, foi uma campanha tranquila. Doutor, nós vamos a um breve intervalo, na volta aí eu vou já mexer na Câmara, essa próxima Câmara que vem por aí, não mais 13, mas sim 17 vereadores, como é que ela vai se comportar, como é que vai ser o trabalho dessa Câmara. É um brevíssimo intervalo, eu volto já com mais ponto de vista hoje com Ivanes Lacerda, doutor Ivanes, vereador reeleito pela 5ª vez aqui na cidade de Patos. Meus amigos do Ponto de Vista, nós estamos de volta. O nosso entrevistado de hoje, o médico Ivanes Lacerda, está aqui ao nosso lado, reeleito 5ª vez para a Câmara Municipal de Patos, né? Está aqui conversando conosco. Primeiro bloco, conhecer como é que foi o trabalho, como é que foi o dia a dia, retorno à Câmara, como é que foi todo o trabalho para trazê-lo de volta para a Câmara. Agora, temos 17 vereadores eleitos, né? Muitas novidades, tivemos o Chapão da Verdade com 4 vereadores eleitos. Foi uma coisa atípica da nossa realidade. Pergunta para o doutor Ivanes. 17 vereadores, e eu estou focado em cima de uma informação que um amigo me deu, de que em dados, em números, nós estamos saindo de uma Câmara com 3 vereadores, com um trabalho muito bom em termos de, tanto na qualidade como na quantidade. E essa nova Câmara que está chegando aí, como é que um amigo... Claro, não dá para a gente analisar o trabalho, que as pessoas têm que primeiro chegarem lá. Mas como é que o senhor está vendo essa Câmara chegando aí com 17 nomes? Claro, algumas novidades, outras que não conseguiram chegar lá. Como é que o senhor vê essa nova Câmara de Patos? Olha, Silvio, nem sempre o número, a quantidade significa qualidade. Nós tivemos uma Câmara com 13 vereadores, essa atual, que foi muito produtiva. Tivemos vereadores que foram muito produtivos, tiveram uma produção legislativa muito boa, exemplo do doutor Maurício, vereadora Nadir, a excelente, abro um parênteses aqui, a excelente vereadora Cláudia Leitão, doutor Fernando Jucá e muitos vereadores, né? Nem me coloco nessa... Citar nomes é ruim. Você entendeu? Foi uma Câmara que teve uma produção legislativa muito boa. Mas aí nós temos uma expectativa do desejo da sociedade. A sociedade criticava a atual gestão da Câmara, antes das eleições, criticava e dizia que ia renovar a Câmara porque essa Câmara não produzia. Só que a sociedade não tinha informações corretas. A sociedade dizia, não de uma forma global, mas segmentos da sociedade
informava, usava as mídias sociais para denigrir a imagem dos vereadores, da Câmara, e dizer que tinha que ser subido. Eu vi muita gente, pseudos intelectuais, dizer que a Câmara tinha que substituir, renovar 100%, né? Pseudos intelectuais, e que tinha que renovar 100%. Então, é uma expectativa porque a sociedade é mandatária, né? É mandatária do nosso mandato. Então, o que acontece? É uma expectativa porque foi renovado a Câmara e acrescida de mais 4 vereadores. Houve uma renovação dos 13, alguns dos 13 não foram eleitos e ainda se acrescentou mais 17 vereadores. Então, é uma expectativa de quê? Porque a sociedade está sempre certa. Então, vamos torcer que esta nova Câmara, composta de 17, renovada, modificada, ela produza mais do que a atual. Então ela vai precisar trabalhar muito para produzir tanto quantitativamente como qualitativamente, porque esta Câmara ela foi muito boa, né? Eu sinto orgulho de ter participado dessa sessão legislativa, né? Que na minha opinião foi a melhor das câmaras que eu participei. Das últimas 4, foi a melhor. Agora foi a melhor. Foi a melhor, e eu faço às vezes uma análise baseada em pesquisas na Câmara, nos dados da Câmara, nos projetos de lei da Câmara, olhando de 30 anos para cá o que é que se produziu de importante para a sociedade. E nós temos essa Câmara como uma Câmara que valorizou muito o coletivo. Então a nossa expectativa é que esta Câmara produza muito, porque esta o retrato da sociedade. Nós temos na Câmara Municipal o retrato fiel da nossa sociedade. Então a sociedade hoje, ela cobra muito, ela exige muito. Então os vereadores têm um compromisso, têm que dar uma resposta aos anseios da sociedade. O fato de 13 para 17 vai alterar em alguma coisa? Não, tanto faz 13 como 20, como 50, como 9, eu acho que não é a quantidade que... Qual seria o número ideal? Não existe. Não, eu acho que o número ideal... Seria o que nós temos hoje. O que nós temos hoje, seria o número ideal. 13 vereadores. Mas eu inclusive, votei a favor do aumento para que aumentasse a representatividade. Mas só que nem sempre, não é assim. Aumentando a representatividade melhora a qualidade, não é assim. Eu acho que 13 seria um bom número, mas havia uma cobrança, à época, havia uma cobrança da sociedade de que se aumentasse, para que Passo não ficasse com uma representatividade menor do que Souza, menor do que Pombal. E aí nós tivemos que votar para atender os anseios da sociedade. Doutor Ivanes, eu acompanho o trabalho do médico Ivanes, de vereador, de muito tempo, de conhecimento, e já brigamos muito, já discutimos muito, mas parte integrante de uma democracia, de um modelo democrático. O senhor deu uma esfriada enquanto vereador, né, no ímpeto do vereador e do cidadão, Ivanes Lacerda, né? Tinha um modelo, uma eloquência, de repente nós tivemos uma queda. Isso é uma avaliação minha. Por quê? Pelo um simples fato de estratégia política. Você necessita utilizar a estratégia política para... Essa parada foi... exatamente. Estratégia. Eu fiz uma mudança de estratégia, né? Eu tive um perfil na legislatura passada, tive um perfil diferente nesta atual e terei um perfil diferente das duas na próxima, que será um meio termo entre a atual e a anterior, né? Você muda o seu perfil, você não muda o seu caráter, né? Mas você muda o seu perfil de atuação, né? Uma atuação mais de tribuna, outra atuação mais intelectual, relatar projetos, então, e existe um meio termo. Então a mudança é estratégia, até porque você traça uma estratégia de poder, né? Você, quando é um político, você pretende se reeleger, você pretende concorrer a um novo cargo, até porque eu não faço da política uma profissão, eu sou médico e vivo da minha profissão. Mas da política eu faço porque eu gosto, porque eu tenho um prazer em fazer política, porque eu gosto, me satisfaz internamente. Então, se eu estou na política, eu sou vereador, eu quero
ascender. Então eu uso uma estratégia política para a próxima eleição. E às vezes aquela estratégia política não lhe deu resultado satisfatório. Então você é obrigado a rever os seus conceitos e rever o seu modelo de atuação para que você possa continuar na política. Então o que ocorreu foi isso. O senhor, na legislação passada, o senhor era alinhado com a prefeita Francisca Mota, era base de sustentação da prefeita, continuou com a prefeita, apoiou Nabor Vanderlei, que perdeu a eleição, e agora o senhor vai ser, na próxima eleição, uma oposição a Dinaldinho. Como é que vai ser essa oposição de Ivânides Lacerda? Olha, Porque, sinceramente, eu como prefeito não queria o senhor como oposição a mim, não. Era? Era. Olha, eu serei uma oposição política, não serei oposição administrativa, porque eu acho que quem faz oposição administrativa, só puramente administrativa, ele está sendo contra a cidade. Eu não, eu faço oposição política. Então, os projetos que chegam à Câmara, eu analisarei e votarei com a minha consciência. Se aquele projeto é de interesse coletivo, não tem nenhum subterfúgio ideológico, entendeu? Conta com o meu apoio. Ou seja, certo? Aquele Ivânides que a gente conheceu, que era brigador, que era batalhador, que chegava, que denunciava, que era tudo, a gente não vai ver mais não. Não, tá lá, estou aqui, inclusive. Sei. Eu defendo, veja só, a forma como você enfrenta um problema é que é diferente. Você pode abordar um problema de uma forma e a forma como você abordou não lhe deu resultados. Então você aborda de outra forma. Então eu serei, por exemplo, eu fui oposição de tribuna muito forte contra Nabor, mas votei em 90% a favor de 90% dos projetos de Nabor. 2 projetos de Nabor eu votei contra, apenas 2 na sua gestão. Então, eu não fui oposição administrativa a ele, fui oposição política. Votei apenas contra 2, vou aqui referir. Votei contra a Guarda Municipal, a criação da Guarda Municipal, e votei contra por quê? Porque no artigo 7º, parece, constava que consta ainda que o Guarda Municipal ele terá direito de usar arma de fogo. E eu disse que não votaria. Agora, se mudasse, modificasse aquele artigo e substituísse para, ao invés de uso de arma de fogo, arma não letal, como spray de pimenta, essas armas modernas, de laser, entendeu? Eu votaria, mas não arma de fogo. Porque o guarda não tinha preparação. Às vezes você vê a polícia militar cometendo crimes agressivo porque está usando arma, e eles que tiveram de uma agressividade extrema, eles que tiveram treinamento, 1 ano, 2 anos, treinamento psicológico, treinamento tático, de como usar a arma e quando usar a arma, mesmo assim eles ainda se cedem. Imagina um guarda municipal que fez um concurso ali, passou e não teve treinamento nenhum, você dá uma arma de fogo para ele. Você imagine se o STTRAN estivesse usando arma de fogo. Os agentes do STTRAN usassem arma de fogo, já teria ocorrido algum homicídio. Então eu disse que votei contra por isso. Não é que eu seria contra a Guarda Municipal, eu seria contra o uso da arma, por isso que eu votei. E o outro projeto que eu votei foi o projeto de venda daquele terreno da garagem em troca de um terreno ali para transferir o centro administrativo, né, da Alça. Mas eu não era contra o projeto, eu era a favor. Eu votei contra porque o projeto estava errado. E o próprio prefeito Nabor foi à Câmara para convencer os vereadores e se convenceu que o projeto estava errado. Eu tive um debate com ele, inclusive ele me elogiou durante o debate, que o debate que eu estava travando com ele era um debate de alto nível, e reconheceu que o projeto estava errado e, em plenário, ele retirou o projeto. Esse modelo de oposição, pelo que eu entendi, é que o senhor vai usar na... É o que eu vou usar, é isso que eu vou usar. Não é só aquele vai, não, eu vou ser oposição por ser. Não. Vai ser... Agora, serei atuante, serei vigilante. Agora, sem aquela eloquência, como você se referiu, que eu usei no primeiro mandato, né? Até porque o tempo vai passando e você vai adquirindo mais serenidade, você põe a serenidade na frente de todos os problemas. A idade de Pedro Henrique mudaram um pouco você. É verdade. Então, Ivânides, um ponto que eu queria saber do amigo era o seguinte: nós temos aí um governo que está no seu modelo de formação. Como é que o senhor está vendo o secretariado
de Dinaldinho? Claro, a cada dia ele usa a rede social, vai lá, anuncia alguém, uns gostam, outros não gostam. Eu já tenho dito que a avaliação eu só faço depois que a pessoa assumir, né? Que eu vejo o desempenho do secretário. Antes é balela eu estar analisando algo que eu não vi, né? Ou qualificação de quem eu não vi trabalhando. Como é que o senhor está vendo essa formação do secretariado de Dinaldinho? De forma tranquila, porque eu não vi novidade nenhuma, não vi nada excepcional. Até porque ele não anunciou de forma oficial, né? Anunciou um aqui, outro lá, ainda pode haver substituições, claro, modificações, permuta, mas eu vejo que ele está colocando, a prática não conduz com o discurso. Ele diz que vai colocar um quadro técnico, essencialmente técnico, e isso não é verdade. Não é verdade, não há uma coerência, uma congruência do discurso à prática. Os quadros técnicos na verdade, são quadros políticos, na sua maioria. Existe um ou dois, mas, por exemplo, vai buscar em Coremas uma enfermeira. Será que esse é um quadro técnico? Não, é um quadro político. Por quê? Porque essa pessoa, a sua família, votou nele para deputado estadual. Então, é apenas para cumprir um compromisso político, porque em Patos há quadros técnicos suficiente para preencher o quadro. Ela não precisa ir buscar em Curemas. Então, em Curemas não é um quadro técnico. Se essa pessoa fosse tão excepcional, ela estaria num cargo no Estado, né? Então, não é um quadro técnico, é um quadro político, para cumprir um compromisso político e manter esse compromisso político. Então, coisas que governos anteriores faziam, ele vai fazer do mesmo jeito. Então, não houve mudança, houve troca. Houve mudança, não houve troca. E tem Curemas e tem outro em São João do Sabugi, José de Sabugi, que também não é um quadro técnico específico, como se diz no discurso. É um quadro político, é para assumir um compromisso político, porque lá também votou nele para deputado estadual. Então, já para amarrar para a próxima eleição de deputado estadual. Não estou condenando essa prática, estou dizendo que não há mudança, é apenas uma troca. Não há mudança. Não houve mudança seria se eu disse, não, nós não vamos fazer indicações políticas. Todas as nossas indicações são indicações técnicas, incontestavelmente técnicas. Aí haveria mudança. Porque a prática do nosso município, não me refiro ao atual governo e ao anterior, não é? Não me refiro, eu me refiro ao modelo que reina na nossa cidade há meio século, que não é na nossa cidade, é da nossa cultura, da cultura brasileira. Então não venha com esse discurso, dizer um quadro técnico mudou. Não mudou coisa nenhuma, não há mudança, há troca, que é diferente. Então eu não vi nenhum quadro técnico por excelência. Fulano de tal é um excelente técnico. Mas posso dizer que é regular, que é bom, mas não é consagradamente um excelente técnico. Ivanes, quando o prefeito esteve conosco aqui, o prefeito eleito, ele disse o seguinte: para trazer o técnico capacitado com o que paga a prefeitura hoje a um secretário, dava complicado para ele. Então assuma isso daí, assuma, tenha coragem de dizer e assuma. Que é verdade, não tem um bom técnico, não há um bom técnico que venha trabalhar em Patos com salário de secretário. Eu tentei mudar, eu fui contra congelar o valor do subsídio do prefeito, dos vereadores e dos secretários, porque um secretário vai ganhar 5 mil reais. Então não tem nenhum técnico bom, se ele for bom, ele não está desempregado. Verdade. Se ele for bom, ele não está desempregado. O salário de 5 mil é bom para quem está desempregado, mas um técnico, se ele for bom, ele está no governo do estado, entendeu? Em outras prefeituras maiores, como Campina, Caruaru, João Pessoa. Então, não vem, assuma o discurso de que o quadro não é técnico. Não, eu vou fazer um misto de técnico e político para atender os meus compromissos políticos e considerando também o baixo salário. Aí eu concordo e vou aplaudir, mas não um discurso e a prática outro. Ivanes, nós estamos encerrando esse nosso segundo bloco com o médico Ivanes Lacerda. No terceiro bloco eu vou esmiuçar mais a questão política do doutor Ivanes. Primeiro, por que é que Nabu perdeu a eleição? Será que foi só a estrutura, a conjuntura atual? E, claro, nós vamos trabalhar mais a questão do futuro político do doutor Ivanes Lacerda. Brevíssimo intervalo, eu volto já já com mais um ponto de vista.
De volta com o nosso ponto de vista de hoje, estamos recebendo o médico Ivanes Lacerda. Quinta vez que o homem está chegando à Câmara Municipal da cidade de Patos. Então, Ivanes, eu vou pegar esse último bloco nosso para a gente destrinchar algumas coisas. O senhor PMDB, aqui em Patos tinha uma tradição de que fulano muda de partido, fulano perde a próxima eleição. O senhor tirou essa mística no momento que trocou de partido e foi reeleito mesmo assim. Porque o PSDB, PMDB, aqui na cidade de Patos, a troca de partido e se desfavoreceu, se complicou a sua reeleição. Para o espectador que está nos ouvindo, a gente estava discutindo antes de começar o programa que o terceiro bloco era o bloco das perguntas difíceis, mas vamos respondê-las todas. Não é fácil não, essa? Não, a gente está só comentando, né? Não, a mudança de partido político é uma prática no nosso sistema político, que ele é frágil, ele ainda não é consolidado, ele ainda não tem a consolidação, a firmeza do tempo. Por quê? Porque se muda a cada eleição a reforma partidária. É tanto que eles criam como eles chamam, entre aspas, uma janela para que você possa mudar de partido. Por que isso existe? Por conta da eleição proporcional. Não existe isso na majoritária, mas na eleição proporcional existe. Por que chama proporcional? Ela é proporcional a um coeficiente. Então é baseado nesse coeficiente que os candidatos buscam. Esse coeficiente é uma bússola, tá certo? Da perspectiva de uma reeleição. Eu estava no PSD, e todos os candidatos, todos os inscritos saiu todo mundo, eu fiquei sozinho. Então eu disse, não, sozinho eu não tenho como me eleger. Nós temos vários exemplos na nossa cidade de que pessoas foram bem votadas e perderam a eleição, né? Já teve, doutor Zé Lacerda foi bem votado na eleição e perdeu a eleição, Gilvan Freire foi bem votado e perdeu a eleição, pessoas com menos votos foram eleitos, e aqui tem... No caso da eleição, agora o nosso colega Josivan Tero, que tirou mais votos do que eu, inclusive, foi muito bem votado e perdeu a eleição. E se ele tirasse o dobro dos votos que ele tirou, ele tirou 1.200 votos, eu tirei 1.144, Josivan tirou 1.200, se ele tivesse tirado 2.400, eu acho que ainda não tinha... Ainda ficava de fora, em decorrência do modelo que é proporcional ao coeficiente eleitoral. Então, quando eu me senti sozinho no partido, e o partido abandonado, sem chefia, sem comando, né, sem líder, né, porque o partido tem líder, chefe e comando. Então, o que é que acontece? Eu digo, eu tenho que mudar de partido. Criou-se uma formatação em Patos, de 2 eleições para cá, de partidos pequenos, chamados, entre aspas, pequenos, se formavam um chapão. Deu certo numa eleição em 2008, elegendo Edmilson e Peteca. Deu certo de novo em 2012, elegendo Jardelson e Tonho Nascimento. E deu certo agora, elegendo 8. 8, elegeram 8. Elegeu 2 em 2008, em 2012 elegeu mais 2, trocou e agora viu que o modelo funcionava e houve um afluxo para esses partidos pequenos formando um chapão. Chapão da verdade, chapão da mentira, chapão quase mentira, quase verdade. E isso elegeram 8, então estava certo, eles estavam certos. Então eu vendo isso, se eu ficar onde eu estou, eu serei derrotado, por mais bem votado que seja. Então eu tenho que partir para um novo partido. Tentei ir para um partido pequeno. Por que o PMDB? Porque eu tentei ir para um partido pequeno, não me aceitaram. O doutor tem muito voto? Não, exato. Eles não queriam vereador com mandato. Mesmo, não é questão de ter muito voto, é que eles não queriam um vereador com mandato. O raciocínio deles, e estava certo esse raciocínio, que eu discordava na época, mas a eleição mostrou que ele estava certo e eu estava errado, e ele só queria vereador na perspectiva de 400, 500 votos. Como eu tinha tirado 1.000 e mais de 1.000, eu estava fora do padrão deles. Então eu não podia ficar onde eu estava, porque eu seria muito poderia ser bem votado e não me eleger. Não poderia ir para um partido pequeno, onde ficaria fácil minha eleição. Então eu não teria para onde ir. Ou não seria candidato, ou só tinha uma opção. Era o PMDB.
Então, como eu não deixo inimizades em lugar nenhum, fiz oposição a Nabor, mas ele sempre me respeitou, sempre me tratou muito bem. É um cara que eu tenho uma admiração exatamente por isso, uma grande admiração, porque eu fiz uma oposição a ele muito forte e mesmo assim ele mantinha um grande respeito por mim. Tanto ele como a prefeita Francisca Mota, sempre tiveram um grande carinho comigo, um grande respeito comigo. Então, baseado nesse respeito, nessa admiração que tinha por Ivanes oposição, eu vi que eu poderia ir para lá e seria bem acolhido, até porque meu primeiro mandato foi pelo PMDB. Então, por isso que o sistema brasileiro permite. Eu não posso afirmar que na próxima eleição eu esteja no PMDB, tenho um interesse em ficar no PMDB, não quero sair. Mas eu não sei se no PMDB pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o PSD. Então, agora, acabando como está acabando agora as coligações, não, aí você não precisa mudar de partido. Vamos ter partidos fortes. Aí vamos ter partidos fortes. Aí pronto, aí eu vou passar o resto da vida no PMDB. Até porque as pessoas dizem, não, porque a coligação, mas a partir do momento que a coligação que acabando, mas se eu vou ter 4, 5, 6 ou 7 vereadores daquele e eu vou formar um só partido, tornando partido grande, eu também estou tornando essa coligação viável, né, doutor? Exato, porque a intenção da nova reforma é permitir a coligação apenas para a estrutura partidária, mas não para a formação de coeficiente. Valores. Não, para agregar valor e formar coeficiente, não. Não, verdade. Aí, por isso que eu acho que é muito inteligente e a reforma, eu acho que a forma correta é essa. Por que Nabor perdeu a eleição? É multifatorial. Por vários fatores, né? Teve o problema de os desmandos? Não, eu não vejo por aí não. Eu vejo que o povo cansou de... Os 12 anos pesaram? Pesaram, os 12 anos pesaram. Até porque o candidato Dinaldo Filho, ele fez um discurso em cima dos 12 anos. Não é? Para que a sociedade se sentisse cansada dos 12 anos. Ele tratava sempre nos debates, nas entrevistas, tratava o candidato Nabor como o candidato representante dos 12 anos. Agora, ele é representante também dos 12 anos. Ele é representante dos 12 anos. Então, Nabor é representante de verdade dos 12 anos e Dinaldo Filho agora é representante dos 12 anos. 8 anos do pai dele, de dentro da casa. 4 que ele vai ter agora. E 4 dele. Então, pai e filho, 12 anos. Ele é representante do grupo de 12 anos. E Nabor também é representante do grupo dos 12 anos. 8 anos dele e 4 de Francisca. Então, todos dois representam os 12 anos. Então, vamos torcer muito. É importante essa competição para a cidade, que Dinaldo Filho vai ter que trabalhar muito para, ao final do seu mandato, a população de Patos comparar qual foi o grupo dos 12 anos que fez mais por Patos. Silvano Moraes, dos debates, dizia que nós temos 97 anos, ele explicava matematicamente, de Vanderlei e Mota. Quando é que a gente vai ter um Lacerda da Prefeitura de Patos? O futuro é incerto, né? O futuro é incerto. Eu acho que tanto o PMDB precisa atualizar seus quadros, atualizar a sua forma de fazer política, como o Dinaldo Filho também precisa atualizar a maneira de fazer política, a maneira de se apresentar à sociedade. Por quê? Mas isso é assim em todo o Brasil. Não é diferente em Campina Grande. Em Campina Grande sempre tiveram 2 grupos. Não tem a terceira via em Campina Grande. Sempre se junta e polariza. A cidade de Patos polariza também. Somente João Pessoa, por ser uma capital metropolitana, que cria uma terceira força, né? Até que distante uma da outra, né? São equilibráveis as forças, né? Mas em Patos não, vai passar muito tempo ainda. E aí isso é importante. Por que o futebol de Campina Grande cresceu? Porque havia a rivalidade entre 13 campinenses, então cada um quer fazer melhor. Então é importante a rivalidade entre o Grupo Mota e de Dinaldo Filho, cada um quer fazer melhor do que o outro. Agora nós temos exatamente a próxima eleição de 2 grupos novamente disputando. Todos 2 com 12 anos. Todos 2 com 12 anos. Agora, se o grupo do PMDB, o Grupo do Mota, quiser como se diz, atualizar seus quadros, aperfeiçoar seus quadros, nomes novos,
né? Novos nomes novos não, porque o meu estaria fora, né? Mas seria novos nomes, e Dinaldo Filho que quisesse propor novos nomes, seria salutar para a sociedade. Mas eu acho que essa dicotomia de duas forças não traz prejuízo para a cidade, não. É tanto que a própria sociedade não quer. Veja como se chama a terceira via, somado que não tiraram 3 mil votos, representa quantos por cento da nossa, de 100 mil habitantes? E olha que uma dessas forças estava na prefeitura, né? Estava na prefeitura. O prefeito, em exercício, tirou menos votos do que um vereador, então mostra que a sociedade não está contra essa oligarquia. A oligarquia faz mal ao crescimento, não. Eles aceitam bem. Aceita, a sociedade aceita. Não... Então, Ivanes, eu falei aí na questão Lenildo Moraes, dessa terceira via, desde o dia 9 de setembro, que ele está à frente da Prefeitura de Patos. Como é que o senhor está vendo essa interinidade de Lenildo? É uma interinidade muito instável, né? Aquela história, eu não sei se amanhã eu vou votar. Exatamente. Dizem que vai ficar até 31 de dezembro. O próprio Lenildo já cometeu algumas irregularidades até de improbidade administrativa, né? Já cometeu algumas irregularidades, inclusive já responde por alguns processos, né? Com 30 dias ou 40 dias já responde a alguns processos, né? de improbidade administrativa, né? E não dá para avaliar com um mês, né? Já tem algumas práticas condenáveis, né? Como por exemplo a contratação de uma banca de advogado por 2.600.000. Vou repetir, 2.600.000. Vocês acreditam que esse dinheiro a prefeitura vai entregar a um advogado 2.600.000 para que o advogado não faça essa banca de advogado? Banca é um conjunto de advogados, um escritório com vários advogados. A prefeitura vai repassar 2 milhões, é uma mala grande de dinheiro a um advogado que ele não fez absolutamente nada, ele não fez um documento, ele não fez uma petição, ele apenas o único documento que tem nos autos é a habilitação dos autos, é uma procuração, e por isso ele vai receber 2.600.000. Então isso já, o próprio tribunal já sustou esse contrato. Eu estou pedindo uma cópia desse contrato para olhar no contrato qual a obrigação do ente municipal e qual a obrigação do contratado. A obrigação do contratante e do contratado, para ver o que se justifica tanto dinheiro, 2.600.000. E outra, a forma de contratação, inexigibilidade. E no artigo 25 da Lei 8666, que é a Lei de Licitações de Contrato, o artigo 25 trata da inexigibilidade. A inexigibilidade é quando é impossível a competição. Então, se só existe um produto, que não adianta você, só uma empresa vende aquele produto, então não adianta você fazer a licitação, porque não vai aparecer um outro licitante para concorrer, porque só aquela empresa fabrica. E, por exemplo, inexigibilidade é serviço, não é produto, é serviço. Será que só tem um advogado? Porque para a inexigibilidade ele necessita, para justificar a inexigibilidade, ele precisa que o serviço seja técnico, especializado, o serviço precisa ter notoriedade do prestador do serviço, e precisa ter singularidade, o que não existe. São esses critérios que eles precisam estar simultaneamente presentes, não é um ou outro, eles precisam estar simultaneamente. Então vamos questionar essa modalidade de licitação, a inexigibilidade, e vamos questionar o contrato, a razoabilidade e a economicidade, que são princípios constitucionais para a gestão pública. Ivanes, dia 1º de janeiro nós vamos ter eleição na casa para presidência da casa. PMDB, o seu partido vai ter candidato? Porque o prefeito disse que vai ter um candidato dele, ele vai apoiar alguém que vai ser o candidato dele à presidência da casa. Como é que está trabalhando nos bastidores o PMDB? Olha, Silvio, a eleição da mesa diretora é uma eleição que antes são conjecturas, são comentários. Vai surgindo nomes? Vai surgindo nomes. Você lembra da última eleição, né? Eu me lembro. Formaram-se 3 chapas. E a chapa que venceu, ela foi formada 36 horas antes que era o prazo da votação. Que tinha para fazer que era o prazo que tinha. Então, eu acho que muitas conversas,
passar, o PMDB tem candidato, entendeu? O PMDB tem candidato, não sei quem é o candidato. A presidente Dadi disse que não vai mais. Eu não tenho interesse. Ela está blefando, já disse. Não sei, eu acho que não, ela não é disso não, ela sempre... Não, blefe que eu digo é... Eu sei, mas exato, o blefe faz parte do jogo, né? O blefe faz parte do jogo e não é antiético, não é crime você blefar, é um jogo, não é? Mas eu acho que ela tá sendo verdadeira, mas eu acho que o PMDB tem um candidato, vai depender de muitas reuniões, todos são bons nomes, né? Os candidatos que se apresentaram todos são bons nomes e... Eu acho que isso vai depender de conversa. O ideal é que se formasse uma chapa eclética, né, formada que contemplasse todos os partidos de forma sairia uma de forma pacífica. Por quê? Porque quando há uma disputa grande sempre deixa feridas, né? Sempre deixa feridas e até que não cicatrizam. Então o que acontece? Uma chapa eclética daria uma demonstração para a cidade de Patos do amadurecimento político da Câmara, porque quando a Câmara fica vinculada, por que o prefeito diz, não, eu vou fazer a Câmara? E a independência dos poderes? E a harmonia dos poderes? Não é? Principalmente a independência. Então, o candidato do prefeito, o prefeito não tem que ter candidato. Se eu fosse prefeito, eu me preocuparia em ter maioria para a Câmara, para os meus projetos dele, mas não para dirigir a Câmara. Nós estamos na reta final do nosso terceiro e último bloco. O que esperar do governo de Rinaldo Vanderlei Filho? Que seja um governo que responda à sociedade, que ele corresponda aos votos que teve, ele teve uma votação expressiva, que ele corresponda aos anseios da sociedade, mantendo Patos na linha de crescimento, que não interrompa o crescimento, que continue, que conclua as obras que estão aí para ser concluídas, que ponha em prática o seu discurso. Eu tenho gravado todo o seu discurso dele, tem um programa, tem debates, que ele cumpra o que prometeu. Se ele cumprir o que prometeu, Patos está satisfeita. Doutor Ivânio, obrigado por estar presente aqui conosco, desejar boa sorte no seu retorno pela quinta vez à Câmara Municipal de Patos e disponibilizar o tempo para estar aqui conosco. Eu que agradeço a você pelo convite, agradeço ao empresário Jânio e especificamente a vocês que fazem a TV, mas que o povo não vê. Muito bem. Meus amigos, o nosso ponto de vista de hoje está se acabando. Um abraço a todos, obrigadão pela audiência. Na próxima semana nós vamos estar ou com novos prefeitos ou com vereadores que estão chegando na casa Juvenal Lúcio de Souza. Um abração a todos, brigadão pela audiência, um abraço e até lá, se Deus quiser.